O escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite para realizarmos mais um batismo, de muitas almas que se renderam aos pés de Jesus. Esse é um ato de fé, é um testemunho que essas pessoas estão dando, de que creram em Jesus, de que estarão seguindo a Jesus até o dia do arrebatamento, e depois do dia do arrebatamento não estarão seguindo Jesus, estarão com Jesus. Porque assim que Jesus arrebatar a sua igreja, cumprir-se-á aquela promessa que ele disse lá em São João 14: para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa de Jesus é que nós venhamos a estar com ele. Meus amados, eu quero ser rápido, não quero demorar muito, mas quero trazer esta mensagem ao teu coração a respeito desta obra do Calvário. Por que que há necessidade, ou por que que houve a necessidade de um sacrifício perfeito? Por que que houve a necessidade de Jesus morrer na cruz? Por que que ele se entregou e foi lá realizar esta obra? Para que você entenda esse trabalho que Jesus fez, nós temos que nos reportar lá atrás, lá no início, quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus vinha pela viração do dia, chegou no Éden e viu que a situação estava diferente. Adão não estava no mesmo lugar de sempre, Eva também não estava no mesmo lugar de sempre. Estavam escondidos, aonde Deus começa a chamá-los. Não que Deus não sabia onde eles estavam, porque Deus, na sua onisciência, ele sabe o passado, sabe o presente e ele sabe o futuro. Deus, na sua onipresença, ele está em todos os lugares. Então ele sabia onde Adão e a Eva estavam, mas ele os chamava para que eles se apresentassem. Então Deus chamava: Adão, Adão, aonde tu estás? E aí o Adão se manifesta: estamos aqui, Senhor. Mas por que vocês estão escondidos? É que estamos nus. Quem mostrou para vocês que vocês estão nus? Aí eles mostraram a serpente, acusaram a serpente, e Deus vem e começa a tratar com eles. E por causa do pecado, por causa da desobediência, então o homem teve que se afastar de Deus. Não que Deus fosse um Deus mau, que quisesse nos longe dele, não. Mas porque se nós permanecêssemos próximos dele em pecado, seríamos fulminados pela sua santidade, por sua glória. Inclusive alguém disse: eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a tua face. E aí Deus diz para Moisés: ninguém viu a minha face, ninguém me enxergou até hoje, porque se o homem vir próximo de mim, ele é queimado, ele é fulminado. Por que que é queimado? Por que que é fulminado? Por causa da glória de Deus, da santidade de Deus. Para você entender, é a mesma coisa que você aproximar um papel do fogo. Você aproxima um papel do fogo, é impossível o papel permanecer intacto, ele é queimado. Ele não está em condições de se aproximar do fogo. Ele não está preparado para se aproximar do fogo. Assim era o ser humano. Não tinha como se aproximar de Deus, não tinha como chegar perto de Deus. Não que Deus não o quisesse, porque o maior amor de Deus, o maior interesse, o maior desejo de Deus é que nós estejamos sempre perto dele. Ele nos quer perto dele.
E é por isso então que ele realizou essa obra tão maravilhosa do Calvário, para que nós tivéssemos condições de se aproximar dele, de estar perto de Deus. Então lá no passado, Deus trata com aquele casal e dá a sentença. A sentença que Deus dá para Eva: você terá a multiplicação das dores quando tiver filhos. E Deus vai dizendo: serpente, você vai rastejar pela terra e você comerá o pó pelos seus dias. E Deus chega para o Adão e diz: Adão, por tua causa a terra será amaldiçoada. Então veja bem, irmãos, a obra que Jesus fez no Calvário foi receber as consequências do meu e do teu pecado. Foi por isso que ele precisou ir para a cruz. Então observe bem, quando então Deus disse: a terra será amaldiçoada, a partir dali, disse Deus, a partir daqui a terra produzirá espinhos, a terra vai produzir abrolhos, a terra vai produzir ervas amargosas, que até então, irmãos, a terra não produzia espinhos. Adão podia subir num limoeiro e tirar o limão sem se machucar com o espinho do limoeiro. A Eva poderia chegar na laranjeira e colher uma laranja sem machucar as suas mãos. Eles podiam comer qualquer tipo de erva, qualquer tipo de fruto, que não eram envenenados. Mas a partir do pecado, a terra produziu espinhos, produziu ervas amargosas e produziu também ervas venenosas. Consequências do pecado. E quando Jesus foi sentenciado naquela sexta-feira, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus recebeu sobre si foi uma coroa de espinhos. Ele recebe a primeira consequência do nosso pecado, os espinhos. E quando aquele espinho fere a sua fronte, fere o seu corpo, fere a sua pele, o sangue já começa a correr pelo seu corpo. O sangue de Jesus começa a ser vertido ali. Por que precisou este sacrifício? Deus é um Deus santo e sempre quis tapar a nudez do homem e a nudez da mulher. Porque se Deus fosse igual a algumas igrejas de hoje, se Deus fosse igual a alguns pregadores e pastores de hoje, Deus iria chegar para Adão e para Eva e não ia se preocupar com a vestimenta deles. Deus iria simplesmente dizer para eles: olha, tá bom assim, não se preocupem, que eu só quero o coração de vocês. Eu não estou preocupado com a nudez de vocês. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus vai e mata um animal. Deus mata um animal, tira a pele do animal e faz roupa para Adão e tapa a nudez de Eva. E assim Deus fez, e aí houve o primeiro sacrifício, onde um animal precisou ser sacrificado por causa da desobediência. E a partir dali começaram-se os sacrifícios. A partir dali, a ordenança de Deus era que o sacerdote fizesse a expiação do pecado das pessoas. Então as famílias vinham até o sacerdote por ordem de Deus e traziam um novilho cevado, traziam um bezerro, traziam cordeiros, traziam carneiro, e os mais pobres, que não tinham mais condições financeiras, traziam um casalzinho de pomba e faziam o seu sacrifício no altar. Quando aquele animal era imolado, que ele era sacrificado, ali o sangue corria, a Bíblia nos dá a entender que o pecado daquela pessoa foi encoberto. O pecado daquele homem que trouxe o sacrifício era encoberto, mas o pecado ainda continuava embaixo. Porque o sangue de animal não tinha e não tem força de perdoar pecados. Mas o sangue de Jesus tem força e tem poder para perdoar pecados.
Então ele sacrificava, mas não tinha força de arrancar o pecado, não tinha força de extirpar o pecado, não tinha força de aniquilar o pecado. Isto é, o pecado continuava ali, e a pessoa ficava ainda sem condições de chegar perto de Deus. Por isso que Deus exigia um sacrifício perfeito. Esse sacrifício que Jesus fez na cruz foi um sacrifício exigido não por Satanás, nem tampouco foi exigido por outra pessoa a não ser Deus. O próprio Deus exigiu que se fizesse um sacrifício perfeito. Foi quando então Jesus disse: eis-me aqui, eu irei e realizarei essa obra do sacrifício perfeito. Ele não tinha pecados, Jesus tinha condições. E é por isso, meus irmãos, que o sangue de Jesus não só tem poder de perdoar pecados, mas também de tornar a alma do homem mais branca do que a neve. Tornar a tua alma mais branca do que a lã branca, como diz a palavra. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou te dizer, você vai dar glória a Deus agora. O sangue de Jesus tem poder de tornar a tua alma no estado original, como ela era, sem pecados. E é por isso que Satanás tem raiva do sangue de Jesus. É por isso que o diabo tem fúria contra o sangue de Jesus, porque quando o sangue de Jesus entra na nossa vida, nos tornamos autênticos e verídicos na presença de Deus, e mais puro do que a alva lã. Glória a Deus. Mas Satanás é mentiroso, e ele vem mentindo e vem perseguindo os perdoados. Você que vai se batizar hoje, prepare-se, porque virá uma guerra na sua mente. Satanás vai vir amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, tentar te acusar, tentar dizer que você não pode, tentar dizer que você não consegue, tentar dizer que você não é digno. Mas Satanás é mentiroso. Há poder no sangue de Jesus para perdoar os teus pecados. O diabo não só vem nos novos convertidos, mas ele vem também em nós que já somos crentes há muitos anos. Quantas vezes nós não vamos pegar o pão da ceia e vem uma seta na nossa mente? Quantas vezes o obreiro preparando uma mensagem para pregar e Satanás não vem e não acusa ele: ah, você não pode fazer isso. Aconteceu isso com um homem, eu já estou encerrando, chamado Martinho Lutero. Todos conhecem a história desse homem que realizou a reforma da igreja. No ano de 1517, Martinho Lutero, em Wittenberg, fixou na porta da igreja, lá onde ele era monge, 95 teses, refutando as indulgências, refutando o ensinamento do clero, que estavam ensinando salvação pelas obras. Aí ele fixa lá, porque ele leu na palavra de Deus que o justo viveria pela fé e não pelas obras. E quando ele leu, ele se converteu. Mas se você ler a biografia de Martinho Lutero, você vai encontrar que havia uma grande guerra na mente dele. Era um homem que lutava muito para se santificar a cada dia. E quanto mais ele se santificava, mais pecador ele se achava. Segundo a biografia, as histórias contam que um dia ele saiu, se isolou numa caverna e pensou assim: eu vou me isolar sozinho do mundo, vou me afastar de todos e vou ficar numa caverna, e lá eu vou conseguir me purificar. E foi um dia, 2 dias, 3 dias. No terceiro para o 4º dia, o secretário dele, que está do lado de fora da caverna, pôde ouvir Martinho Lutero gritando e dizendo: Deus, eu deixei o mundo lá fora, mas o mundo não sai da minha mente. Ele não conseguia. Era o diabo tentando atrapalhar a vida desse homem. E a história conta que ele se converteu e foi levado lá perante o clero romano, e não foi morto,
pensaram que iam matá-lo. Quando chegaram os encapuzados e levaram, só que os encapuzados já eram monges convertidos ao evangelho, amigos de Martinho Lutero, e levaram ele e esconderam no porão de uma igreja. E todos pensaram: agora acabou o herege, acabou a falsa doutrina, acabou esse homem. Um ano depois, na Alemanha, começam a aparecer Bíblias traduzidas do latim para o alemão. E quando eles liam a Bíblia traduzida do latim para o alemão, lá embaixo estava o nome: Doutor Martinho Lutero. O homem não está morto, o homem está vivo. Estava lá traduzindo a Bíblia porque Deus o havia guardado para essa grande obra. Aleluia. Mas a história conta que quando uma madrugada ele estava lá traduzindo Bíblia e escrevendo, o diabo apareceu para ele. Satanás apareceu para Martinho Lutero com uma lista. Essa lista que eu li aqui em Colossenses 2,14, havia uma lista, uma dívida que era contrária a nós. Só que Jesus pega essa dívida e crava ela na cruz do Calvário. Então a dívida era impagável por mim, mas Jesus pagou a minha dívida. Jesus pagou a sua dívida. Ele pegou a promissória que era contra você e ele cravou lá na cruz do Calvário e garantiu a nossa salvação. Aleluia. E o diabo agora vem, mesmo que a lista de Martinho Lutero já estava cravada na cruz, ele vem e apresenta: olha aqui, você quer ainda ser pregador? Você ainda quer traduzir Bíblia? Olha aqui a lista dos teus pecados, estão todos aqui. E Martinho Lutero olhou, viu, realmente esses são os meus pecados. Mas aí Deus reporta ele para São João 1,7. Quando você lê a palavra do Senhor: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Temos que crer no poder do sangue de Jesus. Você vai vencer Satanás no poder do sangue de Jesus. Você vai vencer os teus maus pensamentos no sangue de Jesus. Foi quando ele lembrou dessa palavra e disse: oh Satanás. Inclusive lá na parede ficou a marca de tinta, porque a história conta que ele pegou o tinteiro e jogou em Satanás. Mas o diabo é espírito, pegou na parede. E aí ele lembra desse versículo, se levanta: tu esqueceu de escrever aí mais. E o diabo disse: eu esqueci de mais algum pecado, quem sabe? O que foi que eu esqueci de escrever aqui? E ele citou esse versículo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Aleluia! E ele saiu de lá justificado pelo poder do sangue de Jesus. E eu venho aqui essa noite, irmão, para te dizer que você está perdoado através do sangue de Jesus. Tanto esses que vão se batizar, quanto você que já se batizou, quanto você que vai aceitar Jesus essa noite, os teus pecados são perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Exalte ao nome do Senhor, porque há poder no seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Então o sangue de Jesus, a crucificação de Jesus, trouxe-nos a salvação, o perdão para os nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus trouxe a nossa justificação. Temos aqui então a doutrina da adoção, da regeneração, mas temos também a doutrina da justificação. Nós somos justificados. De que forma? O mesmo João fala, Epístola de João capítulo 2, lá ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos meus pecados. Aleluia. Não só pelos meus pecados, mas pelos do mundo inteiro.
Aleluia! Então Satanás, ele vai lá. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E ele chega lá na presença de Deus e diz: está vendo o Sandro lá em Porto Alegre, está vendo o Eliseu lá em Porto Alegre. E o diabo acusa: está vendo o Ivan, o que ele está fazendo? Aí Jesus se levanta com as mãos furadas, vai diante do Pai e diz: este eu também comprei com o meu sangue. Esse foi resgatado por meu sangue. Aqui agora entra a justificação, porque nós não teríamos condições de sermos justos diante de Deus, mas a justiça de Jesus nos torna justos diante de Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar principalmente pelos visitantes que querem aceitar a Jesus como Salvador. Tem alguém aí que, ao ouvir essa palavra, quer se render aos pés de Jesus? Levante a mão e faça um sinalzinho assim. Você que quer entrar por esse processo de purificação, entrar por esse processo de justificação, e Deus quer salvar a tua alma e quer escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém que quer... A igreja vai orando. Igreja, nos ajude. Pastor Edson, desde o início nós sentimos aqui uma guerra espiritual, uma guerra travada. Aleluia. Mas há poder no nome, há poder no sangue, há poder na palavra de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Manifeste-se agora aí onde você está e nós vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero também perguntar se alguém quer fazer um propósito com Deus. Quem sabe até aqui o diabo tem te acusado. Quem sabe até aqui Satanás tem apontado para ti. Mas eu venho aqui e a palavra também vem para te dizer que Satanás é mentiroso. Ele nunca falou a verdade. Oh, aleluia. Olha aqui uma alma se entregando para Jesus. A igreja vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. A esposa dele vem fazer companhia dele aqui, irmã. Vem fazer companhia, está aceitando Jesus como Salvador. Oh, glória a Deus. Mais alguém quer fazer companhia a esses irmãos? Venha. Olha ali.